Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos a mais um episódio Na Terra dos Cacos, o podcast do Jornal Público dedicado a temas africanos. Desta vez, eu, António Rodrigues e o professor Elísio Macamo vamos conversar, na primeira parte, sobre as eleições em Cabo Verde, a derrota do MPD ao fim de 10 anos de poder, a demissão e o fim da carreira política do primeiro-ministro Ulisses Correia Silva. Também falaremos da livre circulação de africanos em África, havendo já alguns países que deixaram de exigir vistos de entrada nas suas fronteiras a cidadãos de países africanos, nomeadamente Angola, Benin, Ruanda, Gana, Seychelles, Gâmbia. O mais recente foi o Togo, na semana passada. Na segunda parte, o nosso convidado é o sociólogo David Boio, cuja empresa Ovilongua é responsável pela recolha de informação para o território angolano dos inquéritos do Afrobarómetro, esse retrato estatístico da África, que nos vai falar dos dados do Afrobarómetro para Angola, das eleições angolanas em 2027, do legado de João Lourenço e de como os angolanos olham para a situação política e para o seu país. Feita a introdução, passemos então à conversa. Cabo Verde foi a votos e decidiu-se por uma transição, penalizou a maioria absoluta do movimento pela democracia e deu outra maioria absoluta ao histórico PAICV, embora menor. 37 deputados para o PAICV, 33 para o MPD e 2 para o CID. Ao fim de 10 anos, como primeiro-ministro, Ulisses Correia Silva assumiu o peso da derrota, felicitou o seu adversário, Francisco Carvalho, e demitiu-se, garantindo em entrevista ao público que a sua vida política chegou ao fim aos 63 anos, não tendo qualquer intenção de se candidatar um dia a Presidente da República. É preciso passar a mensagem. Acabaram as eleições, a vida continua e não depende de quem está ou não está no poder. Os países constroem-se com os governos são importantes, o poder político, a sociedade política é importante, mas constroem-se também com os cidadãos. E estes precisam de referências, precisam de estímulo, precisam de liderança, também não só material, mas espiritual, no sentido de passar bons valores, boas indicações e criar estímulos positivos para as pessoas. E estava a citar Ulisses Correia Silva nessa entrevista ao público. Estas palavras de humildade do primeiro-ministro cessante de Cabo Verde demonstram grandeza de estadista na hora de despedida, e os homens e as mulheres que conduzem as instituições democráticas são importantes, mas mais importantes ainda são as instituições democráticas e a sua solidez. Os homens e as mulheres passam, a democracia fica. E num continente tão propenso ao personalismo, em que as revisões constitucionais se fazem como extensão do jogo político e os governantes têm tendência a agarrar-se ao poder e a justificar-se com a ideia de ou eu ou o caos, o gesto e as palavras de absoluta normalidade democrática do Ulisses Correia Silva parecem extraordinários, quando deviam ser o mais banais possíveis. Uma boa democracia é uma democracia aborrecida, podíamos dizê-lo assim, e talvez seja essa uma das suas principais fragilidades, a juntar à de poder eleger quem só deseja o fim dessas mesmas democracias, abrindo os braços à sua própria implosão. Numa altura em que se impõem em causa os pilares da democracia nos Estados Unidos, até nos Estados Unidos, Cabo Verde assume-se como exemplo de transição pacífica, mesmo que o processo eleitoral seja manchado por denúncias de compra de votos. Professor, o que é que achou da postura do Ulisses Correia Silva, do seu discurso de aceitação, da admissão do líder no próprio dia e da garantia de que não pretendia interferir em nada na escolha do seu sucessor? Não, eu achei isso impressionante, né? Quer dizer, não devia, porque é o que a gente espera de Cabo Verde, né? Cabo Verde tem-nos mostrado aquilo que é possível no continente africano, portanto, a outra face da moeda. E mesmo assim achei que tivesse sido um gesto muito impressionante pelo valor pedagógico que aquilo ali tem. Claro, a pedagogia funciona onde há vontade de aprender, né? Pois. Mesmo assim o exemplo continua a ser bom. Eu acho que é bom para Cabo Verde, parecendo que não, aquele gesto tem ainda maior importância para Cabo Verde, porque as circunstâncias dessas eleições, creio que elas são diferentes das outras eleições que houve. Eu acho que houve uma certa vitória do lado populista da política, até certo ponto. Não quer dizer que o PAICV não tenha tido um programa focado em questões fundamentais de Cabo Verde, mas o tipo de postura que o candidato vencedor
pareceu mostrar, tinha algo de populista, né? Agora, por que isso é importante para Cabo Verde? Porque é aqui onde as instituições vão ser testadas, vão ser colocadas mesmo sob um teste muito severo em Cabo Verde, e aqui a gente vai ver até que ponto é que elas têm a robustez que elas precisam de ter. E depois temos o problema da coabitação também, né? Portanto, nós temos dois poderes, apesar de tudo, em Cabo Verde, que é a presidência e depois o executivo. Então vamos ver como é que essa coabitação vai ser. É verdade que a gente já pode antecipar talvez uma maior convergência, não sei, mas por causa da própria natureza do candidato vencedor, pode ser que essa convergência não seja assim tão evidente. Portanto, é bom pelo valor pedagógico para o continente africano, mas é também bom pelo teste que isto aqui representa para o próprio país. Uhum. O primeiro-ministro eleito, Francisco Carvalho, tem um discurso com várias dispendiosas promessas e uma forma redondinha de juntar o dinheiro para as cumprir. Começa de cortar nas gorduras do Estado, que é por si uma mensagem populista para ganhar votos. Quer dizer, não acho, quando se fala em gordura do Estado já se está sempre a dizer essas coisas. Também faz ficar de pé atrás em relação a isso. Sim, até certo ponto, porque olha, é verdade que as coisas estão a andar bem em Cabo Verde, mas Cabo Verde pode também, do ponto de vista analítico, pode sofrer um pouco do fato de nós estarmos sempre a comparar com onde as coisas estão muito mal, e por causa disso perdermos de vista as especificidades de Cabo Verde, que são, apesar de tudo, importantes. Então, Cabo Verde enfrenta problemas estruturais muito sérios. A questão econômica é muito séria, sobretudo a fraca diversificação da economia cabo-verdiana, a vulnerabilidade do país, justamente porque depende tanto do turismo, sabe, se há problema de pandemia, se há problema de terrorismo, se há problema de não sei quantos, Cabo Verde fica logo seriamente afetado. Depois há um problema de desigualdades regionais, portanto, entre as ilhas, né? Isso é um problema muito sério que vai ser difícil para qualquer governo lá em Cabo Verde. Há o grande problema do desemprego juvenil, a questão da mobilidade social, que está um pouco travada nos últimos tempos. Então, Cabo Verde enfrenta problemas estruturais muito sérios, e creio ser lícito duvidar da capacidade de um discurso populista de lidar de forma racional com este tipo de problemas. E esse é que vai ser um dos testes para o Francisco Carvalho. O Ulisses Correia Silva, na entrevista ao Público, dizia que o governo dele tinha retirado 66 mil pessoas da pobreza, mas que ainda havia 124 mil a viver na pobreza ainda. E que focar-se só nesses 124 mil era interpretar a realidade de uma forma diferente, ou seja, sem salientar os 66 mil que saíram da pobreza. Mas, na verdade, eu acho que até dentro do discurso, dentro das muitas promessas populistas de Francisco Carvalho, acho que essa é perfeitamente óbvia, ou seja, temos que nos concentrar naquelas pessoas que continuam a ser pobres, não nos podemos concentrar naquelas que deixaram de o ser, não é? Acho que esse é o discurso político, não é? A alternativa política é eu conseguiria tirar mais gente da pobreza, e isso parece-me óbvio. Mas eu acho que sobretudo, para além do desgaste de 2 mandatos, que é para um governo, ainda por cima 2 mandatos que são difíceis, são 2 mandatos que passam por uma pandemia, que passa por uma guerra na Ucrânia, que passa agora por uma nova guerra no Irão, que ainda por cima tem muito impacto no preço dos combustíveis, logo no preço dos bilhetes de avião, não é? Portanto, que é a forma dos turistas chegarem à ilha por avião. Portanto, isso tem um grande impacto. E isso, logicamente, que afetou, teve efeitos no governo. Mas a verdade, aquilo que me surpreendeu foi que havia muitos dados, bons dados macroeconómicos, e que eles fizeram, que o governo fez questão de apresentar, até com o FMI na última semana, mas de qualquer maneira, mesmo assim, as pessoas preferiram a mudança. É um sinal de que, ou seja, as pessoas arriscam mais, mesmo em tempos de crise, arriscam mais porque querem outra coisa. Sim, mas é também sinal de confiança, né?
Exatamente. Sim, é aquela confiança de que, olha, nós podemos fazer certas coisas e depois já vamos de ver mais para frente, né? Isso é quer dizer, parecendo que não, é um bom sinal político. Mas, por exemplo, sobre políticas concretas, uma coisa de facto é atacar o problema da pobreza, e ver até onde é que a gente resolve isso aí. O outro dilema que uma democracia funcional enfrenta é que tem pessoas mais exigentes, né? Então, Pois. é uma espécie de armadilha, né? Então, não são só os pobres que querem ver os seus problemas resolvidos, mas é também a classe média que tem outras referências, né? As referências da classe média cabo-verdiana não se encontram em Cabo Verde nem a África, encontram-se naquilo que é transmitido pelas redes sociais e por aí fora. Isso cria mais pressão sobre quem governa, né? É aquela, nos anos 60 falava-se da revolução das expectativas crescentes, né? Então há uma espécie de revolução de expectativas crescentes numa democracia estável, né? Uhum. Ou seja, quanto mais pessoas ajudamos a que saiam da pobreza, que tenham oportunidades e tudo mais, Sim. mais estamos a alimentar o outro Sim. lado também. Não é? Porque as pessoas passam a pensar e podem fazer as suas escolhas, não é? É isso. Há uma coisa interessante na entrevista, ainda na entrevista que o Ulisses Correia Silva deu ao público, em que ele diz que, não, para além de que não seguirá na política, não, seja o que for que irá fazer, não passará por ter uma fundação em nome próprio. Algo que não vai bem com o seu feitio. Pareceu-me interessante, porque é algo muito comum em África, um presidente que sai e cria a sua própria fundação. O Joaquim Chissano, por exemplo, tem uma em Moçambique. Pedro Pires tem uma em Cabo Verde. É uma forma destes políticos se manterem com alguma relevância política nos seus países, ou é mesmo essa ideia de que a experiência, que é importante passar essa experiência? Bom, eu acho que é mais tem um efeito de estabilização da política. É verdade que Cabo Verde precisa menos disso aí, mas é aquela ideia de que, olha, se nós dermos dinheiro a este fulano aqui para ele fazer outras coisas, ele não vai continuar a ser um ator político relevante, né? Esse Devemos tem dizer sido o com caso. calar. Devemos dizer com calar, pronto. É isso. Agora, no caso dele, como ele foi primeiro-ministro, né? Então acho que não há nenhuma previsão constitucional para um primeiro-ministro ter uma fundação, né? Acho que aquilo é reservado ao presidente. Pelo menos em Moçambique é assim, né? Sim, mas em Moçambique o presidente é o Isso que eu chefe do digo. governo. Sim, sim, sim. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro é que é o chefe do governo e o presidente é uma figura mais Ok. representativa do que outra Pois, coisa. não tinha pensado nisso aí. Sim. Não, mas, de novo, acho que isso diz muito sobre a personalidade dele, não é? Acho que é uma pessoa que tem clareza sobre o que ele quer fazer da sua vida, não é? Ele resiste à tentação de ser reduzido à sua condição de político, né? Porque ele vai fazendo política há muito tempo, né? Sim, ele desde os 29, desde os 29 anos, diz ele, ou seja, ele tem 63, portanto é uma vida inteira. Exatamente. Já foi presidente do município da Praia e essas coisas todas. Então, mas mostra, de novo, é um elogio à estabilidade do sistema político cabo-verdiano, que alguém que ficou tanto tempo na política não receie não ter poder, né? Ele pode sair, pode deixar tudo e vai estar bem. Olha, esse é um luxo que poucos políticos de outros países da África podem se permitir. Passemos então ao segundo tema. O Togo é o mais recente país africano a acabar com a exigência de vistos para cidadãos de países africanos para estadias inferiores a 30 dias. É já o sexto país a fazê-lo e o Congo-Brazzaville anunciou que irá também adotar a medida a partir de 1 de janeiro de 2027. Mesmo assim, estamos a anos-luz da livre circulação de africanos pelo seu continente. Até meados do século XX havia apenas 5 países independentes em África, mas a partir da independência do Sudão, que fez a 1 de janeiro de 70 anos,
as independências foram chegando e, tirando as exceções da Namíbia, Eritreia e Sudão do Sul, que têm cujas características são sui generis, em 77 acabou todo esse processo de independências com a independência do Djibouti. Porquê é que quase 50 anos depois a integração africana continua a ser uma miragem, professor? É de facto uma miragem, e eu digo isto com um certo desconforto, né? Porque eu tenho reclamado muito a questão da migração na Europa, mas quando eu vejo a dificuldade que eu próprio tenho de circular no continente africano com o meu passaporte moçambicano, sabe, eu fico embaraçado, não consigo mais criticar seja o que for aqui fora. Só que a gente tem que ter em consideração talvez dois aspectos muito importantes. Um, que talvez seja pouco falado, né? Mas é muito importante, é que apesar de tudo, a principal migração que acontece de africanos acontece no continente africano. E os problemas que nós estamos a ter, por exemplo, agora na África do Sul, são um reflexo disso aí. Mas Moçambique, Angola, Cabo Verde, sabe, todos estes países têm problemas sérios de migração africana. E por que eu toco nesse aspecto? Toco nele porque criam-se realmente problemas de gestão dessa gente toda, num contexto em que as instituições que existem não têm essa capacidade de gestão, né? Então, sabe, a quantidade de pessoas em Moçambique que têm passaporte moçambicano, mas não pela via formal, é impressionante, né? E não se trata apenas de africanos de outros países, trata-se de gente do Sudeste Asiático, ou, por exemplo, Paquistão, Bangladesh, Índia, China, né? Então, o problema é esse aí, é que nós não temos o aparato institucional que precisaríamos de ter para fazer essa integração, né? Então, esse é um dos aspectos. O segundo aspecto é muito mais político, tem a ver com a capacidade que os governos têm de desenhar políticas de migração. São poucos os países africanos que têm políticas de migração. E quando falo de política de migração, refiro-me, sabe, a uma situação em que um governo africano diz assim, olha, eu preciso deste tipo de mão de obra, eu preciso deste tipo de não sei quanto, e eu preciso de gente que possa fazer isso aqui. Então, eu vou elaborar uma política de migração e vou encorajar as pessoas a vir para aqui. Sim. E eu lembro-me que quando houve aquela crise aqui na Europa, com o Mediterrâneo, com Portugal, Espanha, Grécia, Itália, aquela crise financeira, e estava a sair muita gente desses países para fora. E eu, na altura, dizia assim, olha, se os nossos países tivessem uma boa política de migração, teriam aqui, é verdade, com todos os riscos políticos que se tem, mas teriam aqui conseguido atrair e fixar gente com conhecimento, gente com, sabe, com formação nisto e tudo isso. Mas isso não foi capitalizado porque não havia políticas de migração. Então, essas duas coisas, a fraca capacidade institucional e a ausência de reflexão política, explica por que é que isto continua a ser uma miragem. Há cerca de 10, 15 anos houve um ressurgimento desse discurso panafricanista, a ideia da integração. O Paul Kagame, do presidente do Ruanda, era um dos que mais defendia essa, e continua a ser um dos que mais defende essa integração. Mas a verdade é que nos últimos tempos temos ouvido falar muito pouco, até daquela ideia de acabar com o franco CFA na África Ocidental e na África Central. Parece ter acalmado também, até todos os problemas que há na África Ocidental neste momento, os golpes de Estado, a instabilidade, o terrorismo e tudo mais. A verdade é que nada disso avançou e parece que há um retrocesso nessa vontade de uma maior integração. Bom, a questão também é que a gente utiliza esses conceitos aqui, mas sem grande preocupação em discutir o seu conteúdo, né? Então, há muita gente que utiliza o conceito de panafricanismo, mas se eu fosse
fosse perguntar às pessoas o que querem dizer com isso, aí eu haveria de ter várias definições disso. E muitas vezes até definições incompatíveis umas com as outras, né? Então, há esse problema também de que pode parecer que as pessoas estejam realmente a falar de panafricanismo no sentido mesmo de maior integração, de maior encontro africano, naquele sentido que foi entendido, por exemplo, por Kwame Nkrumah, né? Estados Unidos de África, não sei qual. Mas há pessoas que entendem coisas completamente diferentes, né? Então, muitas vezes, o panafricanismo aparece muito mais como uma maneira de falar mal daqueles que nós consideramos ser os inimigos do continente africano, mas não necessariamente uma coisa positiva para o próprio continente africano, né? Por exemplo, hoje são celebradas, em alguns setores da opinião pública africana, são celebradas figuras completamente abjetas, como esse Ibrahim Traoré de Burkina Faso, como esse no Mali, no Niger e não sei quanto. Mas aquilo é celebrado como panafricanismo. Né? Sim. Quando na verdade não é nada disso, na verdade é só... Quando na verdade é de facto mais manifestação deste ressentimento do que uma reflexão positiva sobre o futuro do continente, né? Então há isso aí também e faz com que seja difícil também analisar porque é que as coisas não estão a andar bem neste sentido da integração africana. Na verdade também o diálogo interafricano continua muito baixo também. Ou Sim. seja, mesmo o contacto entre populações de países diferentes da África continua a ser muito baixo. Sim, continua. Mas isso aí tem muito a ver com a qualidade das instituições cívicas no continente, né? E eu penso que se as instituições cívicas e políticas fossem mais robustas nos nossos países, teríamos um outro tipo de discussão. Por exemplo, o que faz funcionar a União Europeia não é só a estabilidade financeira, a riqueza da Europa, é também a robustez, a natureza robusta das suas instituições, né? Que faz com que haja um bom debate, sabe? Há uma boa reflexão sobre as opções, sobre o que precisa ser feito e não sei quanto, e não há necessariamente unanimidade em relação ao que a Europa deve ser. Então, o continente africano tem vontade, mas faltam-lhe as condições para que essa vontade se consolide num debate bem conduzido e bem forte, né? É sempre sabe, não há aquilo que a gente poderia chamar de massa crítica, né? Sim. Yeah. Bem, vamos ter de ficar por aqui, passar a nossa conversa com o sociólogo angolano David Boio, o diretor-geral do Instituto Superior do Sol Nascente, no UAMB. David Boio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar neste episódio de Na Terra dos Cacos. Começava por falar sobre as eleições que haverá em Angola em 2027, que irão marcar uma mudança de presidente, sem com isso dizer mudança de partido. Será uma mudança de presidente por limites constitucionais, porque João Lourenço cumpre o segundo e último mandato ditado pela Constituição de Angola e o MPLA terá forçosamente de escolher outro candidato. Uma escolha que, no entanto, poderá estar condicionada pelo próprio chefe de Estado, que se recandidata à liderança do partido no Congresso de 9 e 10 de dezembro deste ano. Isto num claro contraste com Ulisses Correia e Silva em Cabo Verde, por exemplo, e que eu e o Elísio falámos na primeira parte, e num claro contraste, João Lourenço quer ter tudo a dizer sobre a escolha do seu sucessor como candidato à presidência e pretende manter-se como figura tutelar do Executivo no caso de o MPLA voltar a ganhar as eleições, e a probabilidade disso acontecer é muito alta. Esta bicefalia, que já havia sido tentada por José Eduardo Santos, acabou por não durar muito tempo, porque João Lourenço acabou por forçar a saída de José Eduardo Santos da liderança do MPLA. A pouco mais de um ano das eleições em Angola, apenas 18,3% dos inquiridos do Afrobarómetro se declara satisfeito com o funcionamento da democracia.
Isto quando comparado com Moçambique, África do Sul, Gana é o país com mais gente insatisfeita com o estado atual da sua democracia. O que é que isto poderá representar nas eleições de 2027? Penso só antes disso, António está a dar como certo, não é? Que em 2027, em princípio, o João Lourenço já não participa como um cabeça de lista e também quase a dar como certo que, em princípio, o MPLA ganharia as eleições, ou pelo menos vai num quadro de potencial vencedor. Eu penso que, relativamente a João Lourenço, apesar de tudo, ainda não é assim tão claro, não é? Portanto, infelizmente, não parece que seja tão claro que João Lourenço de facto saia de cena, não é? Há esse impedimento constitucional, a vontade dele parece ser muito vincado de permanecer, não é? Ou pelo menos se de facto não conseguisse, internamente não conseguir isso, e a nível do Parlamento, talvez fazer o máximo de colocar com cabeça de lista alguém sob o seu controlo, não é? Eu acho que em termos de revisão constitucional para as eleições de 2027 já começa a ficar apertado. Acho que não sei se o prazo de mudança de revisão constitucional já permite mudar esse limite para as eleições do próximo ano. Se bem que, como sabemos, em Angola tudo pode acontecer, não é? Portanto... é verdade que eu fui ingênuo ao dizer que a Constituição poderia limitar. Peço desculpa pelo facto, pela minha ingenuidade. Sim, o ponto é mais esse, mas esperamos nós que João Lourenço cumpra, não é? E de facto a Constituição se faça prevalecer. Tirando isso, o contexto, quanto à pergunta, sim, há uma insatisfação muitíssimo generalizada dos angolanos, né, dos angolanos eleitores, não só com a forma como a democracia funciona, como o regime político funciona, mas com tudo o resto, né, com os outputs do regime no geral, seja a nível econômico, a nível social, as taxas de pobreza, a pobreza, aliás, aumenta consideravelmente, muito, aliás, isso de acordo mesmo com os dados do governo, não é? Com os próprios dados do governo. A confiança, que me parece ser um dos elementos que às vezes discutimos pouco, que é o nível de confiança dos cidadãos nas instituições, não é? Também é baixíssima. Acho que apenas cerca de 15 ou menos por cento dos angolanos confiam, por exemplo, na CNE, Conselho Nacional Eleitoral. A confiança no presidente é aí 30 e tal por cento, nos tribunais 40 e pouco. A instituição que os angolanos mais confiam, curiosamente, são as autoridades tradicionais, depois as autoridades religiosas, mas as instituições do Estado, se podemos dizer, gozam de muito baixo nível de confiança. Isso depois acaba por colocar em causa quase tudo o resto, não é? Seja os próprios processos eleitorais. É muito difícil um processo eleitoral em que os cidadãos não confiam ou confiam muito pouco nas instituições que gerem os processos, nos partidos que concorrem, no partido que ganha as eleições, naquele que pode vir a ser o Presidente da República, não é? Então, António, é um cenário, é um contexto muito problemático desse ponto de vista, não é? E a classe política, ao invés de investir em formas e mecanismos de aumentar essa confiança, não é? Essa confiança dos cidadãos nessas instituições, os atos, os discursos, infelizmente tudo concorre para cada vez as pessoas distanciarem-se e confiarem menos. Penso que esse é provavelmente um elemento muito, muito, muito difícil. Sim, eu acho que se numa democracia consolidada como a de Cabo Verde, a taxa de participação nas últimas eleições foi abaixo de 50%, corremos o risco de cada vez mais termos governos a serem eleitos por menos de metade da população. Em Angola, provavelmente de acordo, lá está, eu tenho que dizer de acordo com os dados eleitorais, mas também a gente sabe que as pessoas não confiam nesses dados. Mas enfim, de acordo com os dados, acho que nas eleições de 2022, por exemplo, o número de votos do MPLA da UNITA
penso que serão cerca de 40% ou 30 e tal por cento da população eleitoral, não é? Isso é um desafio, coloca-nos um desafio muito grande. Nós temos uma percentagem muito grande dos cidadãos que simplesmente saíram do espaço político no sentido de eleições. Então aí a própria legitimidade do poder de quem está à frente do país também ela se torna um bocadinho problemática. Eu penso que em Cabo Verde, como é uma democracia, apesar de tudo, não é? Isso traduz outro tipo de situações, eu mesmo, sei lá, que Portugal tem muita abstenção, não é assim tão problemático e também não traduz o mesmo que traduz num contexto como o de Angola, não é? Até pode ser, há quem diz que em países em que a democracia está muito bem consolidada, em que as coisas correm mais ou menos bem, as pessoas não se envolvem porque dão as coisas como certas, como garantidas, não é? Portanto, o elevado nível de abstenção nesse sentido, para os dois contextos, teriam uma leitura diferente. Aliás, é por isso que, só para dar mais um dado, não é? Nas intenções de voto, a variável que, entre aspas, ganha as eleições é os cidadãos que recusam dizer que vão votar. Ou seja, não é só abstenção, é realmente uma relação com a política muito problemática. Há uma questão que as sondagens, a opinião pública levanta. Numa democracia, é claro, né? Aquilo é um recurso muito importante para os governantes saberem se estão a caminhar bem e se precisam de fazer alguma mudança, né? E isso aí tem impacto também no comportamento eleitoral e por aí no desempenho eleitoral dos partidos. Agora, num país como Angola, com o tipo de dificuldades políticas que tem, eu pergunto qual é a utilidade de fazer estas sondagens, de fazer este levantamento de opinião? Serve para quem? Ok, pois boa pergunta. Primeiro é que, apesar de tudo, tem que ver com essa natureza que alguns autores chamam de autoritarismo competitivo, não é? Isto é, as eleições, apesar de tudo, não deixam de ser um recurso político importante para os regimes, né? Por causa da questão da legitimidade, por mais que a gente possa questionar, ou eles também possam não acreditar nisso, mas eles precisam de se legitimar de 5 em 5 anos ou de 4 em 4 anos, né? E isso é muito relevante, nem que for uma coisa performativa, seja o que for, mas é importante. Por outro lado, como nós temos processos eleitorais muito pouco fiáveis, não deixa de ser uma espécie, entre aspas, de pressão. Só para lhes ter uma noção, em 2022, mês antes das eleições, em Angola, o governo proibiu as estudos de opinião. Acho que 3 meses antes, fez um comunicado a proibir o levantamento de estudos de opinião. Isso já é sinal que também para esse tipo, apesar de tudo, para o regime é uma coisa relevante. Tanto é assim, Lísio, que no dia em que se divulgou os resultados eleitorais, nós fomos surpreendidos na televisão pública, com um cidadão brasileiro, de uma suposta empresa de estudo de opinião, a anunciar sondagens naquele dia. Ou seja, meses antes, o governo proibiu se fazer sondagens, mas no dia em que, horas antes de divulgar os resultados, apareceu um brasileiro a anunciar uma sondagem, a dizer que o MPLA ganharia as eleições, não é? Portanto, há, apesar de tudo, não é, uma disputa em termos de opinião e de construção de opinião pública, etc, etc, que obviamente que quem governa, apesar de tudo, quer que lhe seja favorável, não é? E como geralmente não lhe é favorável, depois há todo um contexto difícil de fazer esse tipo de Sim. estudos. Não faz todo Não sei se sentido. consigo responder. Por acaso estava a ver esta manhã que os índices de aprovação de Putin na Rússia subiram nos últimos dias. E subiram porque
eles agora estão a fazer as sondagens porta a porta. O que impede as pessoas de fugir? Mas voltando ainda a esta questão, a questão de saber qual é a utilidade das sondagens. Portanto, o Africa Barômetro tem um espectro muito largo de questões que são levantadas. Nesta última edição, quais foram os dados que vos pareceram assim particularmente interessantes? Como estava a dizer, né, para o contexto da conversa, eu acho que posso reforçar mesmo essa relação de confiança entre os cidadãos e as instituições. Portanto, mais do que a questão do voto em si, né, é, no fundo, a perspectiva mais abrangente da relação entre as pessoas e o regime político, não é? Eu penso que é aí que provavelmente muito que a gente tenta compreender eventualmente nos permita explicar e perceber certas coisas, né? Portanto, há realmente um descompasso, não é? Tendencialmente muito forte entre aquilo que o regime dá e aquilo que as pessoas recebem do regime, né? Por um lado, e que isso para nós, para mim, pelo menos é relevante, como se não bastasse nenhuma coisa, apesar de tudo, só focado, por exemplo, na população, né? Como eu estava a dizer, a própria confiança na oposição também é muito baixa, né? Estamos sempre a dizer que a natureza do regime pode, no fundo, condicionar um pouco, né? Mas não deixa de ser um elemento, porque nós estamos a falar, já vamos na terceira recolha, não é? E ela tem sido permanentemente baixa, não é? Portanto, penso que isso, do ponto de vista do presente e do futuro político do país, aqui é provavelmente se tornar-se um grande desafio. A questão da governação é sempre eventualmente mais contextual ou conjuntural, não é? É possível que as coisas podem eventualmente melhorar. Para já não há indícios para esse efeito, não é? As guerras, pensamos que o petróleo ia subir, também não está a ter grande efeito, não é? Mas é isso, do ponto de vista mais estrutural, talvez destacar, pelo menos 2019, 2022, 2024, portanto, há uma coisa que se mantém muito, que se quer padronizar e numa tendência a piorar, que é realmente essa ausência de confiança nas instituições. 43,1% dos angolanos apoiam a alternância política. No entanto, o que vemos em termos de apoio a cada um dos partidos é uma descida do MPLA desde 2019, é verdade, mas não o suficiente para a UNITA superar essa percentagem do MPLA. No entanto, há aqui um dado que me parece que poderá ser, que até poderá ajudar a Adalberto Costa Júnior a pensar que é possível, que é aquela descida na percentagem dos inquiridos que se recusam a responder a subida das intenções de voto na UNITA desde 2022 a 2024. Ou seja, há uma pequena descida aí, há uma subida considerável da UNITA. Poderá fazer-se essa leitura ou, tendo em conta que os dados agregados da identificação partidária mantêm o MPLA com 41% e a UNITA com 18%? Pois, isso é de facto muito complexo, António. Em contextos como o nosso, assim, um senso comum, não é? Eu lembro-me, antes de 2022, não é? Alguns amigos me diziam, amigos até com formação, etc., diziam sempre que era impossível o MPLA ganhar, não é? Isso é, o país está mal, não é? Está tudo mal, então o MPLA não pode ganhar as eleições, não é? Eu dizia sempre não, isso é uma perspectiva muito simplista e não, mais do que simplista, quer dizer, é não perceber de facto os mecanismos e como é que as coisas funcionam, não é? Portanto, não é só, quer dizer, a avaliação que as pessoas fazem, né? Para já, no contexto de Angola, temos essa situação em que, no fundo, a adesão dos cidadãos aos partidos, ela não é feita a partir de elementos fortes, no fundo, identitários, não é? Não há diferenças ideológicas, não é?
Em Angola não há, os partidos não se apresentam como plataformas ideológicas, e os próprios cidadãos também, por alguma razão, não sei se podemos explicar, também não há no espaço público uma discussão de plataformas ideológicas. Aquilo que nós, geralmente, a ciência política no contexto da África remete sempre para as questões étnicas. Em Angola também isso é fraquíssimo, né? É muito fraco mesmo. Aquela ideia antiga de que a UNITA é dos Imbundos, ou Empelados, Quimbundos, isso parece não fazer sentido. Assim sendo, aquilo que resta basicamente é a performance do governo, não é? Só que a performance do governo é sempre uma construção de percepção também, não é? E hoje estamos a falar de um regime em que o principal empregador é o Estado, não é? Ou seja, as pessoas veem o Estado, o governo, como uma entidade quase a quem eles devem agradecer pelo emprego, uma espécie de dívida, agradecer pela estrada, agradecer pelo emprego, agradecer por uma série de coisas, não é? E que, pelo menos para um certo tipo de eleitorado, não é? Eventualmente, olhar para a UNITA não é assim tão, não é assim, ok, a situação está mal, logo voto na UNITA. No contexto urbano, não é? Como eu disse, não é? Portanto, ainda não está provavelmente muito para os cidadãos, não é? Muito claro o que é que a UNITA representaria como futuro governo, não é? Aí eu acho que há muito trabalho a ser feito pela UNITA, pelo Adalberto, do ponto de vista de discurso político, do ponto de vista de mais ação política, de forma a tornar muito claro do que é que a UNITA representa se um dia for governo. Nesse momento, a campanha da UNITA é um pacto de estabilidade, propor uns pactos de estabilidade ao MPLA, que o João Lourenço obviamente já disse que não quer, e acho que não, para o MPLA obviamente não faz nenhum sentido, porque isso implicaria, o MPLA tinha que aceitar ou como se estivesse fragilizado, coisa parecida. Não, eles o MPLA não quer se meter nesse papel. Então, isso é o que os dados nos dizem, pelo menos é que aquela ideia do MPLA hegemônico não existe, parece não existir, ok? E, curiosamente, quando eu às vezes comparo com Moçambique e Angola, curiosamente a Frelimo tem mais espaço em Moçambique do que o MPLA tem em Angola, não é? De acordo com os dados, não é? Então, António, assim, penso que é sempre difícil nos nossos contextos por causa da questão política, né? Mas aquilo que me parece que o mais provável, infelizmente, é que as pessoas se afastem do processo. E se as pessoas se afastam do processo, restariam os militantes. E do ponto de vista dos militantes, quem tem mais militantes é o MPLA. Pelo menos os dados nos dizem que há mais identidade com o MPLA do que a UNITA. Então, a UNITA tem todo, penso eu, a UNITA teria de fazer um grande esforço para garantir que a insatisfação ela se torne, de facto, num fator de ação política, não um fator de distanciamento político, né? Em abstenção, etc. Eu penso que é isso que às vezes falta, isto é, faz-se logo um pensamento no sentido, ok, as pessoas estão insatisfeitas, logo a oposição vai ganhar. Não, as pessoas podem ficar insatisfeitas ou não votar também, não é? Como aconteceu eventualmente em Cabo Verde, né? E acho que às vezes falta ver as coisas no sentido mais complexo, né? As pessoas podem realmente não ir votar. E se não votarem, se não irem votar, isso acaba provavelmente de beneficiar o MPLA. Portanto, a vitória do MPLA precisa que as pessoas estejam satisfeitas, precisa apenas que os seus militantes votem e que os insatisfeitos não se sintam motivados para ir votar. Isso, em 2022, né,
maneira como a UNITA reagiu às eleições, etc. Embora penso eu tivesse sido uma posição responsável, penso eu. Qual é que foi o problema, às vezes, na classe política? É que o discurso anterior às eleições da UNITA, não é? Foi um discurso no sentido de que, ok, vocês votem só, depois nós tratamos do resto. Isso criou muita expectativa, né? muita expectativa, sobretudo na juventude urbana, não é? E depois, quando se dá os resultados eleitorais, a maneira meio atabalhoada em que a UNITA geriu o processo, acho que descapitalizou muito parte desse eleitorado urbano, né? E sem o eleitorado urbano, a UNITA tem muito pouco, né? Porque é engraçado, quando mesmo as pessoas de fora, quando pensam na UNITA, pensam é o campo mais rural. Não, é o contrário. No espaço rural, a UNITA não tem grande hipótese, né? Porque as políticas de distribuição de dinheiro, aquelas políticas de compra de voto, não sei o quê, são muito mais eficientes precisamente no espaço rural. E no espaço rural, o papel dos SOBAs, por exemplo, garante que as pessoas votem, não é? Então, há todo um contexto, e agora agrava o facto do governo ter criado umas 3 províncias, precisamente províncias nos espaços mais rurais, não é? Eu lembro-me, se Santo Antônio se lembra, em 2022, a ministra diz, não, se a UNITA ganhou em Luanda, logo ganhou as eleições. Não, quer dizer, é não conhecer o próprio sistema eleitoral, né? Portanto, o MPLA pode dar, entre aspas, de bandeja a Luanda, são apenas deputados, os ciclos provinciais elegem exatamente o mesmo número de deputados, não é? Pode perder Luanda, se for o caso, mas depois compensa com outras províncias. E nesse momento, nessa altura em que o governo criou 3 províncias nas regiões mais rurais, não é? Em princípio, 12 ou 13 deputados, o MPLA já garantiu por via do mandre, uma coisa assim, como se diz em inglês. Não é? Então, para a oposição, acho é um desafio enorme. Então, essa insatisfação, ela não se traduz de forma automática, não é? A uma derrota do MPLA, até porque o MPLA pode simplesmente, a partir de 2 de janeiro de 2027, começar a aumentar salários, etc. E fazer um bocadinho de estrada, e a memória, como se diz, ela não é assim tão, ela é curta, né? Portanto, acho que essa questão é muito conjuntural. David, temos que terminar, que o nosso tempo já se esgotou um bocadinho. Foi um prazer. Obrigado, sim. Obrigado, um abraço. Estamos quase a chegar ao fim deste episódio, mas como é hábito, não nos vamos embora sem antes deixar aqui as nossas sugestões. Professor, o que é que nos trouxe desta vez? Não, eu trago uma sugestão de leitura. Por acaso, no dia 5 de junho vai haver o lançamento da obra, vai ser na Biblioteca Pública de Évora, mas o livro já está aí. Eu tenho um exemplar que o próprio autor me ofereceu. O autor é o Antônio Pinto Ribeiro, e o livro chama-se O Poder da Cultura, Questões Permanentes. E eu acho que é um excelente livro. É verdade que ele não toca diretamente questões, não sei, da lusofonia, como, por exemplo, a gente tem falado aqui, mas a reflexão que ele faz sobre o poder da cultura, portanto, a capacidade que a cultura tem de constituir novos mundos, né? Não se trata de influência da cultura, mas é essa capacidade de construir novos mundos. E eu acho que ela é fascinante e é de facto uma maneira muito interessante de a gente se inspirar para a gente saber como dar sentido ao mundo em que a gente está inserido. Então, eu recomendo quem estiver em Évora, vai ser no dia 5 de junho, pelas 18 horas, na Biblioteca Pública, mas também acho que o livro já pode ser adquirido nas livrarias. O Poder da Cultura, Questões Permanentes. Ok, eu pela minha parte venho falar do livro Essas Pessoas na Sala de Jantar, de Marta Lança.
editado pela Tigre de Papel e que vai ser lançado a 7 de junho na Feira do Livro de Lisboa pelas 18 horas com a presença da autora e da poeta Golgona Angel. Marta Lança é a criadora do portal transdisciplinar e colaborativo Boala, que se dedica a questões pós-coloniais e do sul global. Este livro, cujo título nos lembra o tema do grupo Brasileiros Mutantes, reúne crónicas com memórias de 22 casas onde viveu em várias cidades como Mindelo, Luanda, Maputo, Rio de Janeiro, São Paulo, Faial, Ourique e vários bairros de Lisboa. Deixadas aqui as sugestões, só nos resta agradecer-lhe por nos ouvir até aqui. Esperemos que nos volte a ouvir no próximo episódio, daqui a 15 dias. Entretanto, não se esqueça que na próxima quarta-feira não há podcast, mas há a crónica do professor Elísio Macamo no Público. Professor, como sempre, foi um prazer falar consigo. Um grande abraço. Até à próxima. Obrigada. E a crónica vai ser sobre a língua portuguesa. Então, olha, mas fica aí a sugestão. Uma crónica sobre a língua portuguesa.